Muito boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos novamente aqui na Fraternidade Espírita Amor e Luz, na maravilhosa cidade de Mirandópolis. Nós temos a alegria de estarmos aqui. Agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos. Agradecemos a Jesus pelos ensinamentos, pelos exemplos deixados para nós. Agradecemos à diretoria da Fraternidade Espírita Amor e Luz por nos acolhermos. E, claro, agradecemos a presença dos encarnados e desencarnados pela tolerância, pela paciência, pela aceitação em nos ouvir. O nosso assunto para hoje é o Reino dos Céus. O Reino dos Céus foi retirado da Bíblia. A Bíblia, que se divide em duas partes, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Então, retiramos do Novo Testamento, do Evangelho segundo Mateus. Retirado da Bíblia, trazido até o Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde trata dos trabalhadores da última hora. E lá na Bíblia está no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, nos versículos de 1 a 16. E, inicialmente, nós deixamos aqui algumas perguntas para que, durante a nossa conversação, automaticamente elas serão respondidas. E no final, nós as revisaremos juntos. O que é o Reino dos Céus? Como é o Reino dos Céus? Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Chamados e escolhidos para o quê? Quem está chamando? Por que poucos são escolhidos? O que fazer para ser escolhido? Qual o roteiro para o Reino dos Céus? Quem é o maior no Reino dos Céus? Onde começa o Reino dos Céus? A primeira pergunta respondemos já. O Reino dos Céus é obra de Deus no coração e na consciência dos seres humanos. Jesus disse isso. Então nós vamos conversar, e para isso nós poderíamos utilizar de várias parábolas, para entendermos como é o Reino dos Céus. Nós poderíamos utilizar da parábola dos talentos, ou da parábola dos credores e dos devedores, ou da parábola da festa de casamento, e também desta parábola dos trabalhadores na vinha. Bom, parábola é uma história com fundo moral, onde se compara algo conhecido para explicar algo ainda não conhecido. Jesus criava as parábolas a partir de situações usuais, situações comuns do dia a dia, para serem compreendidas pelo maior número de pessoas de diferentes níveis de evolução intelectual e moral. As parábolas de Jesus permitem interpretações por camadas, desde a camada superficial até as camadas mais profundas, realizadas por diferentes níveis de evolução moral dos intérpretes. É mais ou menos igual à cebola. Nós podemos analisar a cebola pela sua última camada mais externa, mas se quisermos, vamos analisando e observando a cebola nas suas camadas mais internas. E aí, o ardor, a presença do princípio ativo da cebola faz-nos chorar à medida em que nos aproximamos, à medida em que nos aprofundamos nas camadas mais internas da cebola. Da mesma forma, as parábolas de Jesus, na medida em que nós as interpretamos com mais profundezas nas camadas mais internas, nós também choramos. Jesus
Disse assim, isso está lá na parábola dos trabalhadores na vinha, ou no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 20, versículos de 1 a 16. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que, ao romper do dia, saiu a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo combinado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada de trabalho, enviou-os à vinha. O reino dos céus, veja, é semelhante, é comparável a um pai de família. Jesus utiliza essa comparação para que nós possamos compreender como é o reino dos céus. Olha, aqui na parábola de Jesus, o pai de família, quem é? Pai de família ou o senhor da vinha? É Deus. Que, ao romper do dia, saiu a fim de assalariar trabalhadores. Assalariar trabalhadores. Convidar os seus filhos para a sua vinha. E o que é a vinha de Deus? Nada material, como na vinha física. Não. A vinha de Deus é a obra de amor de Deus. Tendo combinado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda aqui como forma de pagamento ou como forma de recompensa. Na vinha material, a moeda era dinheiro, algo que as pessoas pudessem usar para comprar o que necessitava. Mas, para nós, filhos de Deus, convidados para trabalhar na vinha, na sua obra de amor, o que deve ser essa moeda? Nada material. A moeda, para aqueles que trabalham no reino dos céus, para aqueles que trabalham na obra de amor de Deus, a moeda é a felicidade relativa. A felicidade relativa, sim. Relativa ao merecimento de cada trabalhador. Relativa à felicidade que a terra pode nos oferecer. Tendo combinado que eles teriam uma moeda por sua jornada de trabalho. E o que será jornada de trabalho? Jornada de trabalho na vinha era plantar, cultivar, limpar, cuidar dos pés de uva, das parreiras, colher essas uvas, fazer suco e etc. Mas e na vinha de Deus, na obra de amor de Deus? Qual é a jornada de trabalho? Qual é essa tarefa? A jornada de trabalho que Deus solicita aos seus filhos é arrepender-se dos erros, corrigir esses erros, reconhecer os defeitos e corrigir esses defeitos, admitir que tem vícios e abandonar esses vícios, adquirir as virtudes como a caridade, a humildade, a benevolência, a paciência, a humildade, a tolerância, a misericórdia, o perdão e a fé, compreender e praticar a lei de amor. Em outras palavras, a jornada de trabalho é desenvolver os talentos que todos nós recebemos de Deus. Continuemos Mateus capítulo 20, versículo de 1 a 16. O senhor da vinha, o pai de família, saiu ainda na terceira hora do dia e, tendo visto outros que permaneciam na praça sem fazer nada, lhes disse: Ide, vá, também vós outros à minha vinha, e vos darei o que for razoável. O que significa isso? Jesus está nos dizendo que Deus renova o seu convite, visto que alguns de nós permaneciam sem fazer nada. Veja, ainda que nós estejamos trabalhando nas nossas profissões, nos nossos afazeres, nas nossas atividades normais do dia a dia, se nós não estivermos vinculados, trabalhando na obra de amor de Deus, nós estamos
sem fazer nada. E Deus nos convida novamente. Então, vide, vá, vós outros, para a minha obra de amor, e tereis a felicidade relativa, e vos darei o que for razoável, e tereis a felicidade relativa, pela jornada de trabalho, que nós já sabemos, que é arrepender-se dos erros, corrigir esses erros, admitir que tem vícios, abandonar esses vícios, reconhecer os defeitos e corrigir esses defeitos, adquirir as virtudes como a caridade, a humildade, a benevolência, a indulgência, a paciência, a tolerância, a misericórdia, o perdão e a fé, compreender e praticar a lei de amor. Em outras palavras, desenvolver os talentos que todos nós recebemos de Deus. E eles, os trabalhadores, se foram para a vinha. O pai de família, o senhor da vinha, saiu ainda na 6ª e na 9ª hora do dia, e fez a mesma coisa. E saindo na 11ª hora, encontrou outros que estavam sem fazer nada. E lhes disse: por que permaneceis aí durante o dia todo, sem trabalhar? Veja, o senhor da vinha saiu também na 6ª e na 9ª hora do dia, e convidou os trabalhadores. E saindo na 11ª hora, é bom lembrar aqui que a jornada de trabalho dos judeus eram de 12 horas. Era do nascer do sol ao pôr do sol. Enquanto estava claro, trabalhava-se. Então, o senhor da vinha, o pai de família, saiu na 11ª hora. Isso significa que ele ainda foi convidar trabalhadores na última hora. Faltava 1 hora para terminar o dia de trabalho, a jornada de trabalho. E encontrou outros que estavam sem fazer nada. E lhes disse: por que permaneceis aí durante o dia todo sem trabalhar? Isso significa, Jesus está nos mostrando, que Deus nos convida. Deus renova constantemente o convite para cooperarmos em sua obra de amor. Deus convida-nos em todos os momentos de nossas vidas. E encontrando aqueles que estavam sem fazer nada na obra de amor, lhes disse: por que permaneceis aí durante o dia todo sem trabalhar em minha obra de amor? E eles responderam: foi porque ninguém nos assalariou. Então, na parábola, na vinha material, a resposta dos trabalhadores foi que ninguém os havia convidado. Foi porque ninguém nos convidou, ninguém nos assalariou. O senhor da vinha lhes disse: ide, vá também vós outros para a minha vinha. Eles se foram para lá. Então, é Deus, Pai amoroso, né, nos convidando: vá, vós outros, queridos filhos, para a minha obra de amor. Chegada a noite, no final da jornada de trabalho, o senhor da vinha, o pai de família, disse àquele que tomava conta de seus negócios: chamai os trabalhadores e pagai-lhes, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Isso na parábola, isso na vinha material. Mas com relação à obra de amor de Deus, chegada a noite, nesse momento, significa que constantemente Deus de amor diz aos seus filhos, os espíritos puros: chame os meus outros filhos, seus irmãos, e vamos pagar-lhes, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Começando pelos últimos, para incentivá-los e encorajá-los a continuarem na obra de amor. E continuando aqui: aqueles, pois, que vieram para a vinha apenas na 11ª hora, aqueles que trabalharam só 1 hora, aproximando-se, receberam 1 moeda cada um. Aqueles, pois, que vieram para a obra de amor apenas na última hora, ou seja, na 11ª hora, receberam cada um a felicidade relativa ao seu merecimento, relativa também
ao que a terra pode nos oferecer. Os que foram chamados primeiro, vindo por sua vez, aqueles que foram chamados e vieram logo de manhã trabalhar na vinha. Então, os que foram chamados primeiro, vindo por sua vez para receber, julgaram que deveriam receber mais, mas não receberam mais que uma moeda cada um. E ao receber a moeda, murmuraram contra o pai de família. Os que foram chamados primeiro, vindo por sua vez, poderiam julgar que deveriam receber mais, mas não receberam mais que a felicidade relativa a cada um. E ao recebê-la, alguns poderiam murmurar contra Deus, dizendo, aqui na parábola: os últimos trabalharam apenas 1 hora, e pagastes tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Então, os últimos trabalharam apenas 1 hora, e pagastes tanto quanto a nós, que estamos trabalhando na obra de amor há mais tempo. Alguns poderiam dizer isso, que já estão na obra há mais tempo e que teriam recebido igual aqueles outros que trabalharam bem menos tempo. Continuemos a parábola. Mas como resposta, disse a um deles, disse a um dos funcionários: meu amigo, não cometi injustiça para convosco. Não combinamos receberdes 1 moeda por vossa jornada? Ou seja, Deus poderia então responder para esses, né? Meu filho, não cometo injustiça para convosco. Não combinamos receberdes a felicidade relativa pela jornada de trabalho ou tarefa, que é arrepender-se dos erros, corrigir esses erros, reconhecer os defeitos, corrigir esses defeitos, admitir que possui vícios e abandonar esses vícios, adquirir as virtudes, como a caridade, a humildade, a benevolência, a paciência, a indulgência, a tolerância, a misericórdia, o perdão e a fé, compreender e praticar a lei de amor. Em outras palavras, desenvolver os talentos que todos recebemos de Deus. Veja que realmente nós não poderíamos reclamar, porque foi combinado que receberíamos a felicidade relativa pela jornada de trabalho. Então, continuemos a tomai o que vos pertence, ou seja, pegue a sua moeda e vá. O Senhor da vinha diz: quanto a mim, quero dar a este último tanto quanto dei a vós. Tomai a felicidade relativa que vos pertence. É isso. Quanto a mim, quero dar a este último, que também é meu filho e seu irmão, o mesmo tanto que dei a ti. Não me é permitido fazer o que quero? Vosso olho é mau porque uso de bondade? Procure compreender, filho. Deus falando aos seus filhos: procure compreender. Não lhe causo prejuízo, não retiro de ninguém e nem de ti, para dar a este último, que também é meu filho e seu irmão, pois que ele cumpriu, ele completou a tarefa, ele completou a jornada de trabalho. Não me é permitido aplicar a lei de amor? Por que esse ciúme? Por que essa inveja? Ciúme e inveja são defeitos graves, denunciando que ainda não completastes a jornada de trabalho. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados, e poucos os escolhidos. Jesus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. Assim, os últimos, os humildes da terra, muitas vezes desprezados,
serão os primeiros no reino dos céus. E os primeiros, os orgulhosos da terra, aqueles que ocupam os primeiros lugares, sem possuir o mérito necessário, serão os últimos no reino dos céus. Porque muitos são os chamados, e poucos os aprovados, poucos os escolhidos, poucos os praticantes da lei de amor. A parábola dos trabalhadores na vinha é um convite para cooperarmos na obra de amor de Deus. E o pagamento pela jornada evolutiva é a felicidade relativa. É um triplo benefício. Veja que é um triplo benefício. Se colaboramos na obra divina de amor, auxiliando ao próximo, auxiliamos a nós mesmos. Se colaborarmos na obra divina, auxiliando ao próximo, estamos trabalhando para nós mesmos, estamos enriquecendo-nos moralmente e ainda conquistamos a felicidade relativa como forma de pagamento. Além de trabalharmos para nós mesmos, ainda recebemos como pagamento a felicidade relativa. Há quantos séculos Deus nos chamava para colaborarmos em sua vinha? Nós, espíritas e outros trabalhadores de outras religiões, que são os trabalhadores da última hora, que estão nesse nível de evolução, empreguemos bem o nosso tempo, empreguemos bem o tempo que nos resta, para que sejamos dignos do salário da nossa jornada de trabalho evolutivo. Nossa encarnação, por mais longa que pareça, é apenas um momento muito breve na imensidade dos tempos que formam para nós a eternidade. Aproveitemos bem a nossa reencarnação. Passemos agora a responder as perguntas. O que é o reino dos céus? Já o dissemos, repetimos. É obra de Deus no coração e na consciência dos seres humanos. Como é o reino dos céus? O reino dos céus é de alegria, é de felicidade, é de união e justiça, pois só entramos com a túnica. Essa é uma conclusão que a gente retira da parábola da festa de casamento, porque Jesus diz: o reino dos céus é semelhante, é comparável a uma festa de casamento. Ora, como é uma festa de casamento? É de alegria, é de felicidade, de união dos noivos, de união dos familiares, de união dos amigos, mas também é de justiça, pois só entramos com a túnica, como disse Jesus, mas com a túnica não como vestimenta física, mas com a túnica da consciência tranquila, pura, a túnica da consciência pura, daquele que tem o dever cumprido, daquele praticante da lei de amor. Terceira, muitos os chamados e poucos os escolhidos? Sim, todos somos chamados, mas poucos temos a pureza de coração. Logo, poucos estamos aprovados, poucos são os escolhidos. Chamados e escolhidos para o quê? Chamados e escolhidos para o reino dos céus, para sermos felizes. Quem está chamando? Quem está chamando é o nosso Pai, Deus, para trabalharmos na vinha de amor. Estejamos encarnados ou desencarnados. Sexta pergunta: por que poucos são escolhidos? Poucos são escolhidos porque poucos se esforçam para abandonar a porta larga da perdição, dos vícios, dos erros, dos defeitos, da frouxidão moral. Poucos apresentam boa vontade para compreender e praticar a lei de amor, de justiça e de caridade. 7. O que fazer para ser escolhido? Arrepender-se dos erros, corrigir esses erros, admitir os defeitos, corrigir os defeitos, abandonar os vícios, buscar as virtudes. É isso.
Oitava pergunta. Qual o roteiro para o reino dos céus? O roteiro, o mapa. Qual o mapa? O mesmo roteiro já ensinado por Jesus, que é nosso modelo e guia. Quem é o maior no reino dos céus? O maior no reino dos céus é aquele que for mais humilde, que for mais caridoso, e acima deles todos, Deus, Pai amoroso. 10ª e última pergunta. Onde começa o reino dos céus? O reino dos céus começa em nossos corações, em nossas consciências, aqui mesmo, e estende-se pelo universo infinito. Obrigado pela atenção, pelo carinho, pela aceitação em conversarmos. E era isso que tínhamos para falarmos hoje. Nós agradecemos a atenção de todos e que Deus nos abençoe, que Jesus nos proteja a todos. Muita paz a todos.